Você é ou conhece alguma pessoa ansiosa? Já reparou que são pessoas que frequentemente reclamam de sintomas físicos? Coração disparado, suor, sensação de sufocação. Por que será que esses sintomas físicos acontecem? Meu nome é Cristiane Schumann, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê a ansiedade causa tantos sintomas físicos. Eu quero te convidar para curtir esse vídeo, já se inscrever no nosso canal e ficar à vontade para compartilhar esse e outros vídeos com aquelas pessoas que você acha que pode ajudar. A primeira consideração que é importante a gente fazer sobre os sintomas dos transtornos de ansiedade ou das crises de ansiedade ou dos momentos de ansiedade é que esses sintomas, eles são reais. Não são sintomas da cabeça da pessoa, não são sintomas que a pessoa está forjando, são sintomas reais. Ou seja, aquela pessoa que está sentindo o coração acelerado, se for auscultar, se for medir a frequência cardíaca, provavelmente, realmente, esse coração está em ritmo acelerado. Pessoas que têm sudorese, por exemplo, é visível, né? A gotinha de suor escorrendo, a sensação de sufocação, ela é real. Não há nenhuma obstrução, não há nada que explique fisicamente a sensação de sufocação, mas há algo psíquico que explica aquela sensação de sufocação. Então, a primeira consideração é não desconsiderar os sintomas físicos de ansiedade. Eles não são fruto da imaginação da pessoa, eles são sintomas reais. A segunda consideração é com relação aos tipos de sintoma que a ansiedade pode gerar. A ansiedade ela pode gerar sintomas psíquicos, pensamentos, e se isso? E se aquilo? E se acontecer aquilo outro? Ai meu Deus, e se for aquilo ali que for acontecer? Então, sintomas psíquicos, pensamentos, medo, mais ansiedade ainda. Sintomas comportamentais, andar mais rápido, falar mais rápido, querer sair daquele lugar, agitação psicomotora, uma cara, né, mais aflita, uma postura tensa, uma postura travada, uma postura tensa, são os principais sintomas comportamentais. E existem os sintomas físicos, que são o alvo desse vídeo de hoje, onde eu vou te explicar por que eles acontecem. Os principais sintomas físicos relacionados à ansiedade são taquicardia, ou seja, o ritmo cardíaco acelerado, palpitação, sensação de que o coração vai bater fora do peito ou está batendo de uma forma mais forte do que o normal. Sensação de tontura, de zonzeira, que a gente chama de desrealização. Algumas pessoas, elas chegam para nós e dizem que elas estão vendo as situações como se tivesse uma luz de discoteca, né? Uma luz de Strobel ali, e elas estão vendo as coisas meio robotizadas, né? A realidade meio borrada, como quando você vai tirar uma fotografia e mexe, né? E aquela realidade fica borrada. Enfim, vários pacientes trazem um pouquinho essa sensação de desrealização, exemplificando os sintomas com essas características. Uma outra forma muito frequente do paciente nos explicar a desrealização eles dizem que é como se você andasse na esteira muito tempo e depois você para, mas a sua sensação é que você continua andando, que você não tem controle sobre o próprio corpo. Sudorese também é um sintoma bastante comum. Rubor facial, de estar ou de se sentir vermelho, principalmente na face e no pescoço. E despersonalização, que é uma sensação de não ter controle sobre quem eu sou, não ter controle sobre o meu corpo, não ter controle sobre a minha ansiedade. E por que esses sintomas acontecem? Deixa eu te explicar. Existe no nosso sistema um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso ele fica responsável pela manutenção e o funcionamento dos nossos órgãos vitais involuntários, então funcionamento dos rins, funcionamento do coração, funcionamento do nosso sistema linfático, e ele também é responsável por acionar o nosso corpo diante de uma situação ameaçadora, diante de uma situação de perigo. Então é como se o nosso sistema nervoso autônomo ele fosse ali aquele vigia
que fica o tempo inteiro atento para ver se está acontecendo alguma situação fora do controle, fora do normal. E uma vez que ele verifica algo diferente, algo ameaçador, ele dispara um alarme e ativa o nosso simpático. O simpático é como se fosse o alarme que toca, mostrando para o nosso corpo inteiro que estamos diante de uma situação de perigo. Então, o simpático ele vai acelerar o meu corpo como um todo, acelerar os meus batimentos cardíacos, acelerar a minha respiração, me colocar em um estado de alerta, né, me deixar pronta para fugir ou para lutar. O antagônico do simpático é o parasimpático. O parasimpático vai ser o responsável por reestabelecer o nosso equilíbrio homeostático. Então, voltar a respirar na frequência normal, os meus batimentos voltarem à frequência normal, eu parar de sentir aquele calor extremo, o meu corpo parar de tremer ou de trepidar. Então, a gente tem aqui os dois sistemas relacionados ao sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso autônomo é como se fosse o vigia, que quando verifica que alguma coisa está fora do normal, está fora do controle, ele dispara o alarme simpático e deixa todo o corpo em alerta, preparado para essa situação ameaçadora, para essa situação de perigo. Quando a gente verifica que não há perigo nenhum, que está tudo bem, que foi só um susto, que foi só um alarme falso, o nosso parasimpático entra em ação para que a gente retome o nosso equilíbrio. Só que o que acontece hoje em dia? Lá nos primórdios da humanidade, era muito fácil identificar situações ameaçadoras e perigos reais. O barulho de um predador, o tempo que ficava nublado ou chuvoso, a escassez de alimentos, enfim, a gente tinha menos fatores estressantes, ansiogênicos. Hoje a nossa quantidade de estímulos ela é tão grande que o nosso sistema autônomo dispara o simpático como uma situação ameaçadora, potencialmente perigosa, a partir de pequenos estímulos. Uma prova, uma entrevista de emprego, um encontro amoroso, gravar um vídeo, né? Então, a gente tem uma tendência muito maior a interpretar essas situações como situações ameaçadoras, geradoras de ansiedade. Então, se eu estou diante dessa situação, liga o meu simpático que vai me causar sintomas físicos. Tremores, sudorese, palpitação, sufocação, tontura, sensação de que as coisas não são reais, de que eu não tenho controle sobre o meu corpo, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de morrer. Então, situações ameaçadoras, entre aspas, que às vezes não são uma ameaça real, mas elas são interpretadas pelo sistema nervoso autônomo como sendo perigosas. Ele, por sua vez, ativa o simpático, que vai disparar os sintomas físicos do nosso corpo. Taquicardia, sudorese, rubor facial, sufocação, desrealização, despersonalização, que é a sensação de não estar no controle do próprio corpo, pernas bambas, tremores, trepidação, tonteira, sensação de cabeça oca, dores de cabeça, dificuldade de concentração, fraqueza, dor e queimação no estômago, sensação de estar empachada, de estar com o estômago muito cheio, são os principais sintomas causados pela ansiedade. Uma vez que o nosso simpático está em ação, ou seja, que eu estou interpretando alguma situação como uma ameaçadora, eu preciso ligar o meu parasimpático para reconquistar o meu equilíbrio. E como é que eu faço para ativar o parasimpático que vai regularizar o meu ritmo? Você já parou para perceber que quando a gente leva um susto muito grande, quando a gente está diante de uma situação ameaçadora, uma arma na cabeça, por exemplo, a primeira coisa que a gente tende a fazer é isso aqui, ó. A gente puxa uma quantidade de ar bastante grande e a gente prende esse ar por um tempo. O que acontece nessa hora? Quando eu puxo o oxigênio e prendo ele no meu organismo, acontecem as trocas gasosas e fica no meu organismo muito gás carbônico. O gás carbônico vai ativar
o simpático. Sintomas físicos: tremedeira, perna bamba, coração acelera, não consigo respirar direito. Então, a respiração, geralmente, ela é o interruptor para os transtornos físicos da ansiedade. Se a respiração é o interruptor para os sintomas físicos da ansiedade, também é com ela que a gente liga o parasimpático para voltarmos ao normal. Então, técnicas de controle respiratório são muito bem-vindas quando a pessoa está diante de um quadro de ansiedade. A respiração diafragmática, né, que é respirar com o abdômen ao invés de respirar com o peito. Não sei se você já viu, já se percebeu, se é o seu caso, que as pessoas quando estão ansiosas, elas têm uma tendência em puxar o ar e deixar aqui no peitoral, assim, ó. E isso está errado. Vai aumentar a probabilidade do simpático continuar agindo e os sintomas físicos continuarem ou até piorarem. Então, o primeiro passo é concentrar a sua respiração no diafragma, no abdômen. Puxou o ar, a barriga estufa. Soltou o ar, a barriga retrai. E é importante também, além de concentrar, né, a respiração aqui no abdômen, no diafragma, também se atentar a alguns outros pontos. De não fazer isso aqui, ó. Que também é muito comum das pessoas ansiosas acabarem fazendo. Deixa o ar sair naturalmente, livremente. Então, não diminua o fluxo de ar. Joga gás carbônico para fora. E um outro ponto é o ritmo. Algumas pessoas se sentem muito confortáveis com o ritmo 2, 2, 4 ou com o ritmo 3, 3, 6. O que isso significa? Que eu vou inspirar contando até 2, segurar contando até 2 e expirar contando até 4. Ou inspirar contando até 3, segurar contando até 3 e expirar contando até 6. Eu não sei qual é o ritmo que vai ficar mais confortável para você, mas você pode testar. Então, relembrando, a respiração é diafragmática, ela é abdominal, como se tivesse uma bola de soprar, uma bexiga na sua barriga. Colocou ar para dentro, a bexiga infla. Ar para fora, a bexiga retrai. Não obstruir a passagem de ar. Deixar o ar fluir livremente e manter um ritmo de respiração. Combinado? Tem um outro vídeo aqui no canal sobre as principais técnicas de relaxamento. Ele pode ser muito útil também para você aprender a respirar melhor e a retomar o seu equilíbrio homeostático de uma forma efetiva e rápida. Além das técnicas de respiração e de relaxamento, uma técnica cognitiva também pode ser muito bem-vinda, que é a técnica de racionalizar, de questionar se aquele evento é realmente um evento ameaçador, se aquele evento é realmente um evento importante e perigoso. Como eu disse anteriormente, as pessoas quando estão sob o efeito da ansiedade ficam com muito medo de perder o controle, de não conseguirem retomar o equilíbrio normal, de enlouquecer ou até mesmo de morrer. Então, na técnica da racionalização, eu realmente chamo para mim alguns indícios de que isso não vai acontecer. Por exemplo, já tive crises como essa antes e depois eu voltei ao normal. Eu não tenho um problema de saúde específico que caracterize algo para que eu esteja morrendo nesse momento. Ou é só um encontro amoroso que não precisa precipitar tanto a minha ansiedade. Eu estudei, eu me preparei para essa prova, então é natural que eu esteja ansiosa, mas também eu não preciso me cobrar tanto ou sair, né, do meu estado de equilíbrio por conta de uma prova para a qual eu estou preparada. E além dessa técnica de racionalização, tem uma outra chamada distração, onde eu vou voltar voluntariamente o foco da minha atenção para algo externo.
É muito comum as pessoas que estão ansiosas terem uma atenção intrínseca. Elas começam a prestar atenção no coração, no pulmão, se elas estão sentindo dor em algum lugar, se elas estão tremendo em algum lugar, a voltarem a atenção para si próprias. Na técnica da distração, o nosso intuito é exatamente o contrário, é voltar a atenção da pessoa para algo que é externo, para que ela literalmente se distraia o cognitivo e, consequentemente, ligue o parasimpático para voltar o seu equilíbrio homeostático. Então, algumas estratégias poderiam ser, por exemplo, contagem de veículos prateados que eu consigo ver, né, nos próximos 5 minutos. Pode ser observar o ambiente, tentar medir mentalmente, né, a altura dos edifícios, por exemplo, contar quantos andares aquele edifício tem, relembrar receitas, né, aquele bolo de cenoura, como é que é a receita daquele bolo de cenoura? Se lembrar de listas, né, ou de algo que é decorado, os elementos da tabela periódica, o nome dos ossos da mão, enfim, aí vai ser muito particular, né? Eu conto sempre uma história que eu tive um paciente sambista que amava carnaval, escola de samba, e quando ele tinha crise de ansiedade, ele tentava lembrar, né, o nome de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. E como eu volto a minha atenção para algo que é externo e que precisa do meu raciocínio, né, eu preciso gastar energia lembrando o nome, fazendo a contagem, observando o ambiente, é muito mais provável que o meu parasimpático entre em ação dizendo: está tudo bem, está tudo sob controle, não há perigo real nenhum, e ele volte o equilíbrio do meu corpo como um todo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Fica à vontade para compartilhar com outras pessoas que também possam se beneficiar dessa informação. Vai ser um prazer ler seus comentários, ver as suas dúvidas, sanar as suas dúvidas. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.